No final dos anos 70, chegava para o Brasil o primeiro console 100% nacional. Estamos falando aqui do Telejogo e do seu sucessor, do Telejogo 2. Eu sou o Lord Zed e você está no meu canal. Então, gente, vamos lá. O Telejogo foi o primeiro console brasileiro, né? E foi feito pela Philco Ford em 77. E uma coisa curiosa é que nos anos 70 ali, que o nome era Philco Ford, porque a Ford havia comprado a Philco para produzir os rádios e as outras partes elétricas dos carros dela. E isso, né, a Ford sendo dona ali da Philco, né, influenciou bastante também do design do console. E por sinal ele é muito bem acabado, eu acho ele muito bonito. Ele é todo feito aqui em madeira e alumínio, como vocês podem ver. E a serigrafia dele, né, a pintura dele é toda em preta. Então ele ficou um contraste muito bonito entre o prata do alumínio e o preto da serigrafia. E se reparar bem, eles parecem muito com os interiores dos carros da época. Se você pegar ali Belina, Del Rey, o próprio Landau, são carros aí que parecem bastante. Se eu reparar aqui, até os pedals aqui dos controles parecem muito com os dials dos carros da Ford. Bom, e o que tornou o Telejogo tão especial? Imagina você ali na década de 70, uma criança da década de 70, onde você só tinha, acredito eu, 3 ou 4 canais no máximo na sua televisão, e de repente vem um aparelho todo estilizado, todo revolucionário, dizendo assim, em que você podia, com duas raquetes ali, dois quadrados, controlar um quadradinho menor. E de repente a televisão passou de ser algo passivo, onde você só sentava na frente e assistia o que tinha para assistir, e passou-se a você controlar aquilo. Então, acredito eu que na época deveria ter sido uma explosão de cabeça. Quem tinha telejogo, acho que teve uma experiência, acredito que única. Tecnicamente, o telejogo era basicamente um clone do famoso Pong da Atari. Cada jogador controlava ali um dos pedals, né, um dos controles que ficavam na lateral ali do console. Falando nos jogos, né, ele tem os 3 padrões, que eu vou mostrar aqui agora para você. Aqui ó, os 3 padrões que a gente tem, no caso o tênis, o paredão e o futebol. Aqui na verdade é na gringa, né, o Pong, o Squash e o Hockey. E aqui você tem a chave seletora para treino de um jogador e jogo para 2 jogadores. A missão, no caso aqui, era só rebater a bola e não deixar sair do campo, do lado seu do campo, né? Se você tomasse o gol, ou tomasse, né, a bolinha passasse no seu campo, o adversário fazia um ponto. Outra coisa interessante também no telejogo é que ele tinha aqui 2 saídas nas laterais. O que é essas 2 saídas laterais? São 2 saídas P2, uma em cada lateral aqui, que servia para serem instalados controles externos. Provavelmente ia ter um adaptador ali, um cabo com um controle, mas a Philco não fabricou esses controles. Eu acredito que talvez seja porque já estava ali em 77, 78 já trabalhando no Telejogo 2, que já era uma evolução desse videogame aqui que já estava na casa das pessoas. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui então de pertinho aqui o Telejogo 1 para vocês. A qualidade não está tão boa porque estamos falando aí de um cabo RF. Mas uma coisa interessante de falar já, antes de mais nada, é que esse videogame ele tem um cabo de energia bem grande, assim, de uns 2, 3 metros. Talvez seja para você ficar um pouco mais longe da televisão na época. Temos aqui o time esquerdo e o time direito, que são os controles, como eu disse, 2 dials, né, que parecem muito com o controle de volume dos rádios dos carros. Aqui a serigrafia, né, como eu falei, Philco Ford. Aí temos aqui, né, da direita para a esquerda aqui o liga e desliga, que com um LEDzinho ali embaixo do telejogo. Canal 3 e 4. Que se vocês quiserem aí, deixem no comentário, eu faço um videozinho rápido explicando aí a minha teoria sobre por que canal 3 e 4 na maioria dos videogames antigos. E aqui, como eu falei, né, modo jogo para 2 jogadores e modo treino caso você esteja sozinho e queira só brincar e você. Aí um botão de clique, né, que é o futebol, tênis e paredão, que você seleciona. Deixa eu mudar aqui para você ver, ó. Então aqui são os 3 jogos e o botão de start, né, o início de jogo aqui. Então é bem simples, né? Nas laterais, né, como eu falei,
E eu quero mostrar aqui para vocês também aqui o meu controle que eu fiz. Eu imprimi na 3D aqui um modelinho e tal, é bem simples de fazer. Tem na internet aí ensinando como faz esses controles, é bem simples. Estou usando aqui um cabo de áudio mesmo, P2, mono. E é simples, você liga aqui no canto, eu vou ligar aqui para vocês verem. E você pode controlar aí o seu telejogo numa distância maior, né? Eu coloquei acho que 3 metros de cabo aqui, mais do que suficiente para não ter que mexer aqui da minha estante o telejogo. Bom, vamos falar agora sobre o seu valor e popularidade na época, né? Quanto custava essa maravilha tecnológica? Bom, eu fiz uma pesquisa na internet aqui, não achei muita coisa, até porque é um videogame de 50 anos atrás quase. Mas eu achei um anúncio aqui do Mapping, que é até famoso na internet esse anúncio, que indicava aqui um preço de 1.690 cruzeiros, mais ou menos. Se vocês pesquisarem em alguns sites, vocês vão encontrar uma conversão aqui, que eu acredito que não tá certa, que daria hoje mais ou menos 1.100, 1.200 reais essa conversão. Mas assim, a gente teve muita troca de moeda, muito corte de zeros, inflação. O que eu fiz para chegar numa conversão mais interessante? Eu peguei o dólar de 77 e converti quanto valia um cruzeiro na época e converti para dólar, que daria ali mais ou menos 112 dólares. E aí com o dólar, né, que é uma moeda bem estável, eu apliquei a inflação do ano de 77 até 2024 agora que a gente tá. O que deu mais ou menos 600 dólares. Vamos botar aí uns de 500 a 600 dólares o valor. Se você está em 2024, você sabe que um PlayStation 5 é esse valor hoje, 500 a 600 dólares também. Ou seja, o telejogo e os videogames no Brasil sempre foram uma coisa cara. E eu estou considerando aqui, né, 500 dólares sem considerar nada do contexto econômico do Brasil. Apesar disso tudo, cara, por incrível que pareça, o telejogo foi um sucesso de vendas. Inclusive, existem histórias de que caminhões do Mapping ali das lojas ali paravam em frente da Philco e ficavam esperando para pegar telejogo. E lógico, né, tudo que é um sucesso tem o seu sucessor, né? Já ali em 79, né, 2 anos depois já do lançamento do telejogo, já lançou o telejogo 2, que é esse carinha aqui, ó. E como eu comentei, ele parece ser um pouco menos trabalhado do que o telejogo 1. Você repara, por exemplo, que os botões aqui, liga e desliga e os restos, é um botão mais comum já, não é aquele botão todo trabalhado em alumínio do telejogo 1. Mas eu percebo sim que houve uma diferença de qualidade entre o primeiro telejogo e o segundo telejogo. Como eu disse, né, talvez para baixar um pouco os custos. Temos aqui então, né, uma grafia com os 10 jogos, né, a numeração de cada um para você não se perder, com um dial bem parecido com o de televisões da época. Aí aqui embaixo, onde está o nome Telejogo 2, tem o botão de liga e desliga com o seu LED. Repare também que o LED está num lugar bem sugestivo ali, parece que era uma grafia para mais botões e meio que colocaram um LED ali só para aproveitar o lugar ali, talvez não tinha onde pôr. Não sei, ficou meio que estranho ali. Eu percebo que falta um botão ali. Então temos aqui o LED, né? E aí canal 3 e 4 novamente, né? Para você selecionar o canal que ele ia passar. Rápido e lento para velocidade da bolinha ou do alvo que seja, né? Do tiro ao alvo ali. E tamanho esquerdo e direito, que é para aumentar ou diminuir ali a raquete sua no jogo. Raquete ou goleiro, ou dependendo do jogo ali, o que for, né? E no final aqui de tudo aqui um botão vermelho, meio meio que fora de posição ali quase, para dar início, né? Que é o start do jogo, né? Start reset, né? Que a gente fala, né? Mas assim, claramente eu vejo uma mudança aí de qualidade no produto entre o primeiro e o segundo. Nunca abri para ver por dentro como é que tá, mas eu sinto que tem uma diferença de qualidade bem maior. E aqui tá os controles, né? O que eu percebo aqui é que, por exemplo, os cabos do controle são bem finos, então acredito eu que se uma criança der um puxão um pouco mais forte no controle pode arrebentar a trilha, que é um grande problema, ainda mais naquela época ainda que estavam começando a surgir os videogames, talvez ficasse caro a manutenção disso. É um controle bem pequeno, acredito que para criança, a mão da criança seja um pouquinho maior, lógico, né? A gente tem com a mão de adulto aqui, então não dá para avaliar. Mas mesmo assim você repara que ele é bem frágil, o controle é um material bem frágil,
o botão dele e principalmente o manche é bem fininho, bem frágil. Basicamente aí acredito que eles não conheciam bem as crianças, como as crianças são meio desastradas, né? Quando é criança a gente não tem muita noção da força, né? E agora eu quero ver de vocês aí, vocês tiveram videogame na época, vocês compraram na época, ganharam, conhece alguém que teve, que ganhou. Pega essa experiência, coloca aqui no comentário, eu quero ler todas elas e responder e salvar essa história do videogame, porque já são quase 50 anos de videogame, então muitas dessas histórias vão acabar se perdendo, e aqui é uma forma de salvar essas histórias, uma história de um videogame brasileiro aí que tem muito pouca coisa na internet, então é bem legal aí quando a gente troca as experiências. Peço também para deixar um joinha aí, se inscrever se você gostou do canal, prometo trazer coisas assim bem interessantes, um pouco de história, um pouco do videogame, e fazer uma coisa diferente aí pra vocês aí. Espero que tenham curtido. Até a próxima e tchau pra vocês. Fui!